Dando início à parte do arranjo experimental, vou explicar um pouco sobre cada componente que foi utilizado para poder realizar a montagem do Venturini. Começando pela parte da eletrônica, temos o Arduino Nano, que vai fazer a função de processador das informações obtidas pelos sensores de pressão. Os sensores são o BMP280, que além de sensores de pressão, eles também têm a função de sensor de temperatura. Porém, nesse artigo ele não foi utilizado com essa função de temperatura. 9 jumpers macho e fêmea, que farão a conexão entre os sensores e o Arduino Nano. Essa conexão eu irei explicar um pouco mais à frente. Uma protoboard, que é opcional, para poder dar base para o Arduino e facilitar a conexão. Para a montagem da parte física do protótipo, temos a cola de silicone, que é utilizada como vedação, cola PVC para poder colar a luva, que irá emendar os dois tubos, um tubo maior de 75 mm de diâmetro e comprimento de 50 cm, e um tubo relativamente menor de seção transversal, com 50 mm de diâmetro e comprimento de 34 cm, e a luva de redução que eu disse, que vai fazer a conexão de 75 mm para 50, diminuindo a área assim da nossa seção transversal. 2 bicos para a torneira de plástico de 3/4, a furadeira com broca de serra-copo, que vai ser utilizada para fazer o furo nesses dois tubos e adicionar os bicos de torneira de plástico, massa adesiva e adesivos com plástico PVC, um computador que fará comunicação com o Arduino Nano para poder expor os dados. Tem até um programa que faz essa comunicação, precisa de instalar várias bibliotecas e tudo mais, eu irei apresentar o código também. E o aspirador de pó, que será responsável pelo fluxo que irá passar dentro do nosso tubo. É interessante que enquanto eu estava lendo essa parte, eu vi o custo que eles colocaram, vou até apresentar aqui, professor. Está aqui em verde. Eles falaram que o custo aproximado do Venturino, não incluindo o aspirador e o computador, é de R$8. Eu achei muito estranho isso, eu fui até no site também pesquisar, porque para mim não fazia sentido ser tão barato. Então eu fiz um orçamento por alto, fiz algumas pesquisas de valores de mercado para poder ter uma noção de quanto sairia em média. E acabei chegando num valor total de R$255. Eu fui pesquisando os mesmos componentes para que ficasse semelhante à imagem, como é apresentado aqui. Mesma questão de tubo, mesma questão de luva, uma luva excêntrica, mesmo Arduino, mesmos sensores, e isso acaba acontecendo devido à pandemia e todos esses componentes subiram de valor. Um Arduino Nano, por exemplo, no ano passado ele custava a média de R$15. O Arduino Nano agora está custando média de 35, que foi o que eu achei. Então, só a título de curiosidade, que esse experimento já ficou mais caro já do que é apresentado. E tem um possível erro também nesse artigo no valor, que R$8 é um valor inviável, a não ser que eles tivessem todos os componentes lá. Temos aqui um modelo que eu preparei no SolidWorks para poder ter uma noção de como ficaria. Eu segui a mesma dimensão, aqui para 75 mm e aqui 50, colocando os dois bicos de torneira. E aqui temos a parte onde é feita a comunicação do Arduino Nano com os dois sensores. Essa comunicação ela pode ser realizada de duas formas. Existem dois protocolos de comunicação que regem essa comunicação entre os sensores e o Arduino, sendo essas duas o protocolo I2C e o SPI. Nesse caso, foi utilizado o I2C, que é um protocolo padrão de comunicação. Ele é mais simples, ele é mais lento, ele é mais impreciso, porém ele é mais comumente utilizado. Como eu sei disso? Porque não é utilizado a porta CSB, que é uma porta que é utilizada quando se vai trabalhar com o protocolo SPI. Agora apresentando cada ponto da ligação entre os sensores do nosso Arduino, temos o nosso VCC nos dois sensores, que é a alimentação
do dispositivo. Podemos ver que eles estão em vermelho, fazendo uma comunicação, uma interligação, e vem até a entrada de 5 volts. No caso, eles vão estar recebendo 5 volts da nossa placa do Arduino Nano. Além disso, é perceptível que tem uma entrada SDO que está conectada também nesse nosso VCC, nessa nossa alimentação positiva. Isso vai servir para evitar que haja conflito entre os dois endereços de dados que serão enviados pelos nossos sensores. Como assim dois endereços de dados, não é? Podemos ver aqui que temos uma porta A4 e A5 no nosso Arduino. A nossa porta A4 ela está conectada, olha, em ambos os sensores ao mesmo tempo, na nossa entrada SDI ou SDA. Essa entrada aqui, ela vai receber os dados da leitura dos nossos sensores. E elas estão vindo para o mesmo endereçamento no Arduino. Isso causaria um conflito, porque ele estaria recebendo ao mesmo tempo duas informações, e como ele saberia qual informação é de qual sensor? Isso é solucionado pelo nosso SDO. E como isso é solucionado? Temos aqui uma outra perna azul que ela é conectada no nosso SCK ou SCL, que é o nosso clock de ondas quadradas. Como foi conectado o nosso SDO na alimentação positiva com nível lógico 1, quer dizer que esse sensor, a leitura do endereço dele será obtida no momento do clock de subida, enquanto para esse sensor será obtido no momento de clock de descida. E assim a gente consegue trabalhar com os dois sensores em o mesmo endereçamento. Vou apresentar agora uma simulação que eu também realizei a montagem dela no SolidWorks, onde é possível ver os dois sensores centralizados dentro dos tubos próximos à luva excêntrica aqui que faz a conexão entre ambos. Aqui eu coloco ele no modo como se tivesse tampado, não é? E assim a gente pode ver os dois sensores. Agora irei apresentar a parte do experimento, onde nós teremos 3 experimentos que foram realizados. O primeiro é o monitoramento da pressão interna do tubo. O segundo é o efeito da pressão interna sobre a bolinha de isopor. E o terceiro é o efeito da saída de ar nas medidas de pressão. O primeiro, nós podemos ver que temos aqui um gráfico que ele relaciona pressão em Pascal com o tempo em segundos, decorrendo aqui, e podemos ver a presença de duas linhas, uma em azul, uma em vermelho. A linha azul, ela corresponde ao sensor que está localizado no tubo PVC de seção transversal maior, de 75 mm. E a linha vermelha ela está localizada dentro do tubo PVC de 50 mm. Podemos ver que aqui no começo, quando não é ligado o fluxo de ar do aspirador, que mesmo sem ter fluxo aparente ali dentro, ainda há um ruído e elas não são iguais, sendo que deveriam ser, já que não está passando nenhum fluxo lá dentro. Por que isso acontece? Se a gente vier aqui no programa que é utilizado pelo artigo, podemos ver que temos a estrutura onde é adicionadas bibliotecas que funcionam com os sensores. Temos aqui um BME, que é o sensor 1, e o BM2, o sensor 2. Temos algumas instruções para aparecer na tela do computador durante a medida. E aqui embaixo nós temos um serial print trabalhando com um X, que é obtido aqui em cima no valores que são enviados pelos nossos sensores. E esse valor de X ele pode sofrer um ajuste, uma correção. No caso aqui é um mais 13. Porém, você pode modificar esse valor de tal forma que as curvas se aproximem mais e diminua o erro. Aqui podemos ver que temos uma diferença entre as duas linhas que acaba diminuindo ao passar do tempo. Isso ocorre porque lá no programa está sendo feito aquele ajuste pela pessoa que está realizando esse experimento no momento. Até que chegamos nesse ponto onde o aspirador de pó é ligado e então
irá ter dentro do nosso Venturini uma circulação de ar. E essa circulação de ar vai dar para a gente duas pressões de valores diferentes, sendo a primeira, visivelmente azul aqui, superior que a segunda vermelha. A azul ela está ligada ao nosso sensor 1, que está em nosso tubo de maior milímetro, de 75 milímetros, de seção transversal, enquanto temos aqui o nosso sensor 2, que está ligado ao nosso tubo menor de 50 milímetros. Podemos ver que a pressão é maior quanto maior a área e menor quanto menor a área. Quando passamos para a segunda parte do trabalho, nosso segundo experimento, é dito sobre o efeito da pressão interna sobre a bolinha de isopor. Consiste no mesmo experimento, somente adicionando, inicialmente, duas bolinhas de isopor, uma sobre cada bico de torneira. É perceptível que cada bico de torneira está conectado a um dos tubos de seção diferente. O bico 1 está na parte do tubo com 75 mm e o bico 2 no de 50 mm. Como é realizada essa segunda parte do experimento? Vai ser rotacionado esse tubo lentamente até que as bolinhas caiam. E é dito no artigo que a bolinha do bico 1 cai antes que a bolinha do bico 2. E isso ocorre devido à diferença de pressão interna que elas sofrem, porque de forma externa elas estão expostas à mesma pressão atmosférica. E como a pressão do bico 1, deixa eu voltar aqui, como a pressão do bico 1 ela é maior que a do bico 2, logo a diferença entre a pressão atmosférica e a pressão interna do tubo é menor do que a diferença da pressão da atmosfera em relação à pressão interna do tubo 2 aqui, ó, na continuação de 50 mm. Logo, essa diferença acaba segurando mais a bolinha de isopor no bico 2 em relação ao bico 1. No terceiro experimento, que consiste no efeito da saída de ar nas medidas de pressão, nós temos a equação B de Bernoulli, que está apresentada aqui na nossa equação 1, na qual nós sabemos que ela é obtida através da lei de conservação de energia. E, consequentemente, ela não pode ser aplicada em tubos que há vazão de ar, porque aí irá alterar o nosso resultado. E esse terceiro experimento ele consiste em descobrir qual é a velocidade que nós temos no ar passando por dentro do nosso Venturini, utilizando a nossa equação 3. E essa fórmula, essa velocidade, ela pode ser descoberta sem descobrir a velocidade experimental, que é a velocidade que é dita que passa por dentro do tubo lá no manual de instrução do nosso aspirador de pó. E através dessa informação nós podemos comparar e calcular para saber se ela é real ou não.